Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei, se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha. Neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. Prepare-se para adentrar um mundo mergulhado em mistérios e terror, onde cada sombra esconde um segredo, e a coragem enfrenta as trevas mais profundas. No conto sombrio Terror no Cemitério Abandonado, acompanhe a agente do FBI, Samantha Lancaster, enquanto ela é chamada para desvendar os horrores sobrenaturais que assombram o vilarejo de Ravenwood. A fina chuva noturna cai incessantemente sobre a floresta negra que envolve Ravenwood, criando uma atmosfera enigmática e aterrorizante. No interior dessa floresta, um cemitério abandonado e assombrado, guarda segredos sombrios sob influências malignas. Solidão, desamparo e tristeza permeiam cada canto do local, e as aparições sobrenaturais levam o terror a novos patamares. À medida que o mal se intensifica, a agente Samantha Lancaster entra em cena, chamada pelo xerife local, para enfrentar a escuridão que assola o vilarejo. Determinada, ela mergulhou na investigação, vasculhando os segredos enterrados no cemitério, e enfrentando os horrores que espreitam nas sombras. Enquanto Samantha avança, o mistério se aprofunda, e ela descobre que a criatura das trevas é uma manifestação dos tormentos humanos, uma entidade que se alimenta do medo e da agonia. No epicentro dessa batalha entre o sobrenatural e o humano, ela confronta não apenas uma criatura, mas também suas próprias sombras internas. No confronto final, Samantha revela a verdade por trás da assombração, desencadeando uma série de eventos que mudarão o destino de Ravenwood. À medida que a escuridão cede lugar à luz, e as almas aflitas encontram a redenção, o cemitério abandonado se transforma em um lugar de paz. Terror no Cemitério Abandonado é um conto envolvente e assustador, que combina suspense, terror e mistério em uma narrativa que leva os espectadores a uma jornada de coragem, superação e esperança. Prepare-se para ser envolvido por uma atmosfera enigmática, onde cada suspiro é carregado de medo e cada revelação traz à tona segredos sombrios do passado. Este conto irá assombrar seus sonhos nas próximas noites. Você está pronto para enfrentar o desconhecido? Terror no Cemitério Abandonado. Capítulo 1 Na Floresta Sombria. A fina chuva noturna caía incessantemente sobre a floresta negra que envolvia o vilarejo de Ravenwood, formando uma cortina prateada de gotas que cintilavam à luz pálida da lua. A densa névoa, como dedos gelados, se enroscava em torno das árvores retorcidas, como se quisesse esconder os segredos sombrios que a floresta aguardava. O ar estava impregnado de um aroma úmido e terroso, carregado de uma sensação de ameaça. No interior dessa floresta assombrada, um antigo cemitério abandonado emergia dos véus da escuridão. As lápides decrépitas se erguiam das sombras como sentinelas silenciosas, testemunhas silenciosas do passar do tempo. Cada pedra tinha uma história a contar, e os nomes gravados nelas pareciam sussurrar ameaças a quem se aventuravam a chegar perto. Mas eram as influências malignas que pairavam sobre os túmulos, que o verdadeiro terror residia. A solidão, o desamparo e a tristeza pareciam ganhar vida própria, se infiltrando nas entranhas do cemitério, como uma névoa espectral. As sombras dançavam entre as lápides inclinadas, como espíritos inquietos que buscavam a libertação. O vento, impulsionado por forças ocultas, sussurrava segredos inquietantes que se perdiam entre as sombras. Cada suspiro era como um eco dos lamentos de almas atormentadas, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos.
Era como se o próprio tecido da realidade estivesse enredado nesse lugar, onde os limites entre o visível e o invisível eram tênues. A atmosfera era carregada de tensão, uma sensação palpável de que algo sinistro e inescrutável estava à espreita nas sombras. Enquanto a chuva continuava a cair, pingando das folhas das árvores como lágrimas da própria floresta, o cemitério abandonado permanecia como um portal para um passado sombrio. Cada lápide era um portal para uma história interrompida, uma vida que agora existia apenas como um eco do silêncio na escuridão eterna. A floresta sombria estava viva, uma entidade própria, uma força que pulsava com segredos ocultos, e uma energia sinistra. Era um lugar onde a realidade era maleável, onde as sombras escondiam muito mais do que os olhos podiam ver. E à medida que a chuva fina continuava a cair, ela lavava os vestígios do passado, mas também dava vida aos mistérios enterrados nas pegadas da Floresta Negra. Ninguém ousava entrar na floresta à noite, e aqueles que se aventuravam durante o dia, contavam histórias de sensações estranhas, sombras que se moviam independentemente das árvores, e um vento que parecia sussurrar palavras desconhecidas. A floresta sombria estava viva, e suas sombras eram um convite para o desconhecido, para os horrores e mistérios que aguardavam além da névoa enigmática. E assim, o vilarejo de Ravenmoor permanecia cercado pela floresta sombria, uma fronteira entre o conhecido e o oculto, entre a realidade e os pesadelos que espreitavam nas sombras. Capítulo 2 – Chamado das Sombras. O pequeno vilarejo de Ravenmoor estava mergulhado em um pesadelo crescente, uma série de eventos trágicos que abalou as fundações da comunidade. O cemitério, uma vez um local de respeito e tranquilidade, agora emanava uma aura de escuridão e morte. Moradores audaciosos, o suficiente para se aventurarem na Floresta Negra, desapareciam sem deixar rastro, apenas para serem encontrados dias depois, seus corpos mutilados e destroçados, como se foram vítimas de um monstro sedento de sangue. O xerife local, impotente diante do mistério macabro que se desenrolava sob seus olhos, finalmente se deu conta que não poderia enfrentar esse mal sem ajuda. Era uma batalha que ultrapassava os limites do entendimento humano, uma ameaça que alcançava além do reino dos vivos. Assim, ele convocou um poder maior, alguém com experiência em desvendar o insondável. E então, como uma sombra que emerge das sombras da noite, a agente do FBI, Samantha Lancaster, entrou em cena. Seu nome era sussurrado em tom de reverência e medo, pelos moradores de Ravenmoor, uma mulher cuja coragem lhe precedia. Ela era conhecida por enfrentar o desconhecido, por penetrar nos véus do inexplicável, e emergir do outro lado com respostas. Seus olhos, profundos e enigmáticos, carregavam o peso de um passado obscuro, uma vida marcada por encontros com o sobrenatural. Samantha era uma presença imponente, sua postura refletia confiança e autoridade. Seu passado havia se moldado em aço, e sua espiritualidade incansável a guiava através das sombras. A chegada dela a Ravenmoor trouxe consigo um ar de esperança, uma crença de que, talvez essa maré de terror, pudesse ser contida. Mas havia também um presságio silencioso, um entendimento de que o horror estava prestes a se intensificar. Enquanto ela caminhava pelas ruas estreitas do vilarejo, olhares curiosos e apreensivos a seguiam. A população sabia que a agente Lancaster não era uma mera detetive, ela era uma caçadora de mistérios ocultos, uma destemida exploradora das pegadas do desconhecido. Sua presença era uma prova constante de que a fronteira entre o mundo dos vivos e do sobrenatural era frágil, uma linha tênue que ela estava prestes a cruzar. Enquanto Samantha começava a vasculhar os detalhes perturbadores das mortes e dos desaparecimentos, o vilarejo mantinha a expectativa suspensa.
Era como se a própria floresta estivesse esperando uma testemunha silenciosa dos horrores que se desenrolavam dentro de suas entranhas. Os ventos sussurravam segredos inquietantes, como se a própria natureza estivesse tentando compartilhar a verdade por trás da escuridão que se espalhava. Com cada passo dado por Samantha em direção à verdade, o véu do mistério se erguia lentamente. Ela estava prestes a enfrentar o que espreitava nas sombras, a criatura das trevas que aterrorizava Ravenmoor. O chamado das sombras havia sido atendido, e a batalha pelo destino do vilarejo estava prestes a começar. Capítulo 3. Envolvendo as trevas. Samantha mergulhou de cabeça na investigação, como alguém que desafia os próprios limites para entender o incompreensível. Os arquivos do vilarejo de Ravenmoor eram um registro sombrio dos eventos trágicos que haviam ocorrido. Ela os examinou com olhos incansáveis, procurando por pistas, conexões e padrões que poderiam lançar luz sobre os desaparecimentos e mortes horripilantes. A atmosfera ao seu redor estava eletrizada com tensão, como se a própria floresta estivesse assistindo, esperando para ver se ela seria capaz de decifrar os segredos enterrados nas sombras. Enquanto interagia com os moradores do vilarejo, Samantha pôde sentir uma atmosfera carregada de medo e suspeita. Os olhares esquivos e as palavras sussurradas eram testemunhas silenciosas do terror que permeava a vida de todos ali. À medida que a trama avançava, a sensação de horror parecia aumentar exponencialmente. Os relatos das testemunhas eram como fragmentos de um pesadelo compartilhado, sombras que se moviam com vida própria, escapando da periferia da visão e se escondendo no âmago do desconhecido. Murmúrios sussurrados pelo vento pareciam conter vozes de além-túmulo, uma sinfonia de almas que clamavam por redenção ou vingança. A solidão do cemitério abandonado estava se tornando uma presença quase tangível, um ente que inspirava medo e fascínio. A sensação de ser observada, de ser seguida por olhos invisíveis, era sufocante. Até mesmo a coragem mais firme era abalada pela concentração do que espreitava nas sombras, à espreita em cada esquina e atrás de cada lápide. As aparições sobrenaturais eram como rasgos na realidade, momentos em que o véu entre o mundo dos vivos e do além se afinava. Figuras etéreas e distorcidas emergiam da névoa, suas formas evocando um pavor ancestral. Para Samantha, não havia como negar a existência dessas seres. A presença de algo, além do conhecido, que desafiava as leis da lógica. Ela continua a escavar os detalhes obscuramente intrigantes, empurrando-se mais fundo na espiral do desconhecido. À medida que a investigação levou a revelações inquietantes, ela percebeu que estava experimentando mais do que apenas uma criatura sobrenatural. Estava diante de uma força que transcendia o entendimento humano, um mal que emergia da própria alma da Floresta Negra. À medida que o crepúsculo caia sobre Ravenmoor, Samantha sabia que cada pista, cada vislumbre da verdade, a aproximava do confronto com a escuridão que se enraizava no vilarejo. Ela não estava apenas investigando um mistério, estava mergulhando em uma batalha que levaria além de suas próprias limitações, em um mundo onde o terror e o desconhecido estavam entrelaçados em uma dança sinistra. Capítulo 4. A presença macabra. No coração sombrio da Floresta Negra, o cemitério abandonado se transformou em um epicentro do mal que corroía as raízes de Ravenmoor. Era como se as lápides inclinadas fossem barreiras que sustentavam a escuridão que assolava o vilarejo. Os encontros fantasmagóricos, uma vez raros e temidos, já se tornaram uma rotina sinistra, uma dança macabra entre os vivos e os mortos. Figuras emergiam das sombras das árvores, como espectros famintos, que buscavam assombrar aqueles que ainda respiravam. A aura de desespero era tão densa que parecia possível tocá-la. Cada sombra parecia esconder uma presença ameaçadora, e o ar estava carregado com a eletricidade do desconhecido. Samantha, que havia enfrentado o inexplicável inúmeras vezes, se viu lutando para não ser engolfada pela atmosfera de terror que a cercava. Sua presença era uma chama frágil, diante das sombras que pareciam crescer a cada momento. A criatura das trevas que assombrava a Floresta Negra não era apenas um espectro distante. Agora se mostrava como um verdadeiro predador, uma força que caçava implacavelmente suas vítimas. Os corpos mutilados e sem vida
Deixados em seu rastro, eram testemunhos vis de sua sede insaciável por sangue e medo. O terror havia tomado forma, ganhando vida nas passagens da escuridão. O vilarejo estava em um estado de alerta constante. As noites eram acomodadas com sons inquietantes e sombras que dançavam nas bordas da visão. A chegada de cada manhã trazia tanto alívio quanto ansiedade, pois os moradores sabiam que a escuridão logo retornaria. Um casal corajoso, movido pela curiosidade ou talvez pelo destino, foi o último a cruzar o caminho da criatura. Seus corpos foram encontrados abandonados no coração da floresta sombria, deixados para a escuridão e ao desconhecido. O terror havia alcançado um novo patamar, uma realidade cruel que os moradores não podiam mais negar. As paredes entre o mundo dos vivos e dos mortos estavam desmoronando, e Samantha sabia que estava lutando, não apenas contra um inimigo físico, mas contra uma força sobrenatural que estava além de qualquer compreensão. Cada passo em direção à verdade parecia levá-la mais fundo em um abismo de mistério e horror. Enquanto a escuridão se intensificava, a coragem e astúcia de Samantha queimava mais brilhante. Ela estava determinada a enfrentar o terror de frente, a desvendar os segredos sombrios que assombravam o vilarejo. O confronto final se aproximava. Uma batalha entre a luz e a escuridão que definiria o destino de Ravenmoor. E, em meio ao medo, Samantha estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger os inocentes e enfrentar o mal que havia emergido das sombras. Capítulo 5. A Última Esperança. Enquanto as trevas pareciam se alastrar e a sombra do mal crescia, uma luz tênue de esperança começou a romper as nuvens negras. Samantha Lancaster, uma alma incansável, movida por seu instinto de sobrevivência, permaneceu a cavar fundo nos segredos ocultos da Floresta Negra e do cemitério assombrado. Ela se tornara uma força imparável, disposta a enfrentar o terror que parecia desafiar as leis da realidade. Não foi apenas no mundo exterior que ela entrou, mas também na própria escuridão dentro de si. Sua coragem não era apenas física, mas espiritual. Ela compreendeu que, para enfrentar os horrores que assombravam Ravenmoor, ela precisava confrontar suas próprias sombras internas. Era um mergulho profundo na psique, uma jornada que a levaria a enfrentar os abismos de sua própria alma. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e Samantha descobriu a verdade por trás da criatura das trevas. O que uma vez parecia ser um monstro implacável, revelou-se como uma manifestação dos tormentos e sofrimentos humanos. Era uma entidade nascida da angústia, da agonia e da tristeza dos que partiram deste mundo, com suas almas aflitas e perturbadas. A criatura se alimentava do medo e da dor, um reflexo das emoções mais naturais da humanidade. No cerne de tudo estava um desejo de libertação. A criatura não era apenas uma ameaça, mas também uma vítima. Ela era uma manifestação da dor não resolvida, um eco dos sofrimentos que ocorreram no vilarejo. Samantha sentiu que para derrotar essa criatura, ela precisava ir além do confronto físico e enfrentar o próprio núcleo do mal, curando as feridas que haviam alimentado sua existência. E assim, Samantha se lançou em uma missão ainda mais perigosa, uma jornada em busca de redenção e salvação. Ela mergulhou nas trilhas da Floresta Negra, enfrentando as aparições sobrenaturais e os pesadelos que habitavam as sombras. Cada passo era uma batalha contra o terror e a própria escuridão interior. Enquanto ela avançava, a presença da criatura parecia aumentar, como se a escuridão estivesse se preparando para um confronto final. Cada vez mais forte, Samantha canalizou sua coragem e determinação, usando sua conexão com o sobrenatural para guiar seus passos. Ela estava decidida a trazer um fim à escuridão que assolava Ravenmoor e devolver a paz para moradores apavorados. Enfrentando seus próprios medos, Samantha Lancaster estava prestes a experimentar a última esperança. Ela compreendeu que a batalha era maior do que apenas enfrentar uma criatura das trevas. Era uma luta pela redenção, uma chance de curar as feridas e trazer luz às sombras. E enquanto o destino de Ravenmoor estava pendente na balança, Samantha estava pronta para dar o último passo na escuridão e enfrentar o desconhecido com a coragem de alguém que havia abraçado tanto a luz quanto a escuridão em si mesma. Capítulo 6. O desfecho. Armada com a compreensão dos mistérios que permeavam a Floresta Negra e com uma coragem forjada nas sombras mais profundas, Samantha Lancaster parecia ter se tornado a própria criatura das trevas.
Sua autoridade não era apenas uma força física, mas algo transcendente, uma vontade de enfrentar o mal com a mesma intensidade com que ele a desafiava. O cenário estava pronto para um confronto épico, uma batalha que transcenderia as fronteiras do mundo dos vivos e dos mortos. O ambiente estava impregnado de tensão, como se o próprio universo estivesse conspirando os eventos. E então, no meio à escuridão que parecia engolir tudo, surgiu a agente Samantha Lancaster, uma luz solitária no meio às sombras. O debate entre o sobrenatural e a coragem implacável de Samantha se desenrolou como uma dança mortal, uma coreografia de desespero e coragem. Ela não estava apenas enfrentando uma criatura das trevas, mas confrontando o próprio mal, a escuridão que existia nos recantos mais profundos da alma humana. Seu conhecimento dos segredos da floresta e sua conexão com o sobrenatural se uniram em uma sinfonia de resolução. Em meio ao confronto, Samantha revelou a verdade por trás da assombração que atormentava Ravenmoor. A criatura das trevas era um reflexo dos sofrimentos humanos, uma manifestação das dores não resolvidas que haviam sido deixadas para trás. Era uma entidade que clamava por redenção, uma oportunidade de encontrar paz após séculos de angústia. Com a verdade exposta, algo notável aconteceu. A criatura das trevas, uma vez assustadora e ameaçadora, parecia murchar sob o peso da revelação. As sombras que a envolviam se dispersaram, como se uma prisão invisível tivesse sido quebrada. E então, diante dos olhos de Samantha e dos moradores apavorados de Ravenmoor, a criatura se rendeu. À medida que a criatura se submetia, as almas aflitas que haviam sido aprisionadas por tanto tempo encontraram sua libertação. Um lampejo de luz preenchia o cemitério abandonado, uma luz que parecia ter emergido da escuridão. As lápides inclinadas, uma vez símbolos de tristeza e abandono, brilham com uma aura de tranquilidade e esperança. O cemitério, que um dia fora um lugar de desespero e agonia, transformou-se num oásis de paz. A escuridão cedeu lugar à luz e a Floresta Negra parecia suspirar aliviada. O vilarejo de Ravenmoor finalmente encontrou o alívio que tanto ansiava. As sombras que haviam assombrado suas vidas haviam sido dissipadas, substituídas por um sentimento de renovação. Samantha, exausta mas vitoriosa, viu sua missão chegar ao fim. Ela havia enfrentado o desconhecido, desvendado os mistérios e levado a redenção para aqueles que estavam afligidos pelo mal. Ela partiu, deixando para trás um legado de coragem e esperança. O vilarejo de Ravenmoor, uma vez envolto em trevas, estava agora iluminado pela luz que ela trouxera. E assim, a história chegou ao seu desfecho, um conto de mistério e terror que se transformou em uma jornada de superação e redenção. O vilarejo e suas almas atormentadas encontraram sua paz, graças à coragem inabalável da agente Samantha Lancaster, uma mulher que ousou enfrentar as sombras mais profundas para trazer luz ao mundo. Final. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.